Será o fim das isenções para PCD, fim do ICMS, fim do CONFAS? Afinal, em que implicará a reforma tributária para as isenções de impostos para PCD? É disso que eu vou falar nesse vídeo e tentar esclarecer o que nos espera daqui para frente. Na sexta-feira, dia 7 de julho, foi aprovado o texto base da reforma tributária na Câmara dos Deputados e agora segue para o Senado. Ainda tem um bom caminho até ser aprovado em definitivo, né? Várias emendas, muita coisa vai rolar, mas o primeiro passo foi dado nessa sexta-feira. E já está havendo muito rebuliço aí na questão das isenções das pessoas com deficiência, porque a reforma tributária vai, prever a extinção de 5 impostos, sendo 3 deles federais e 2 deles estaduais. E entre esses impostos estão os impostos que hoje têm isenção para pessoa com deficiência. O IPI, que tem isenção total com limite e teto, e o ICMS, que tem isenção parcial também com limite e teto. E se forem extintos, como fica para a pessoa com deficiência? Vão perder as isenções? Né? Vai sumir o imposto? Como é que fica? Bom, vamos começar do início, né? Para vocês entenderem melhor como é a reforma tributária. A reforma tributária, ela prevê a extinção dos impostos federais IPI, PIS e COFINS, e dos impostos estaduais e municipais, do ICMS estadual e do ISS municipal. E a ideia é substituir esses 5 impostos por um imposto dual, que na verdade são 2 impostos, né? Que eles chamam de IVA dual, Imposto ao Valor Agregado. A ideia é cobrar lá no fim da cadeia produtiva para evitar o acúmulo de imposto sobre imposto que acontece hoje em muitos segmentos aí da cadeia produtiva nacional. Então, eles vão criar o IVA dual, que é composto pelo CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que é de competência da União, e o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, de competência dos estados e municípios. E dentro desses 2 impostos, existem os impostos que têm a isenção da pessoa com deficiência. O IPI fica dentro do CBS e o ICMS fica dentro do IBS. E já há alguma menção a pessoas com deficiência no texto aprovado, Grande parte dos detalhes serão aprovados em leis complementares após a aprovação definitiva da reforma tributária. Inclusive esses casos específicos aí de isenção de impostos. Mas já existe algumas isenções aprovadas previamente, como isenção sobre cesta básica e templos religiosos. Além das isenções, há outras 3 categorias que poderão diminuir o tamanho desses impostos, que são as alíquotas reduzidas, a alíquota geral, são alíquotas gerais, são que vão incidir sobre segmentos inteiros, como educação, por exemplo, e o imposto seletivo, que é o imposto que vai chamar de imposto pecado, que vai incidir sobre produtos maléficos à saúde, como cigarros e bebidas alcoólicas, Nós vamos ao que interessa a pessoa com deficiência, que é essas alíquotas reduzidas, São as alíquotas reduzidas. E já existe uma série de alíquotas reduzidas que são previstas nesse texto aprovado, inclusive um percentual, porque o correto, o que a gente espera que aconteça é justamente isso. Como o IPI e o ICMS são parte desses 2 novos impostos, o que a gente espera é que seja aplicado um percentual de isenção em cima desses 2 impostos, para compensar aí o IPI e o ICMS. Aí volta a ficar justo e não perde direito
a pessoa com deficiência. É importante a gente frisar isso. A pessoa com deficiência não pode perder direitos, né? Por isso que a gente deve lutar. A gente não pode perder essas isenções. E elas podem sim ocorrer essas alíquotas, nesses percentuais de diminuição. Antes trabalhavam com uma diminuição de 50% essas alíquotas do IVA, né, no CBS e no IBS, e na negociação passaram para 60%. Ou seja, se o IVA como um todo for 25%, né, esse imposto IVA vai ter um percentual. Ele pode ter redução para a pessoa com deficiência de 60%, né? 60% em cima dos 25% que ele é cobrado. E o que está previsto hoje dentro dessas alíquotas incidentes aí com percentual menor? Ela é reduzida 60% para os seguintes grupos com cadeia produtiva curta que seriam prejudicados pelo IVA não cumulativo: serviços de transporte coletivo, passageiro rodoviário, ferroviário e hidroviário de caráter urbano, semi-urbano, metropolitano, intermunicipal, interestadual, os transportes urbanos de forma geral, dispositivos médicos e aí vem dispositivos de acessibilidade para pessoas com deficiência. É o único ponto que eu encontrei em toda a reforma tributária que fala especificamente de pessoas com deficiência. Mas aqui não está dizendo que é carro, não está dizendo que é cadeiras de roda, não está dizendo o que é. Está dizendo dispositivos de acessibilidade. Isso aí vai ser posteriormente regulamentado em lei complementar. Né? O que se trata? No primeiro momento, selando por alto aqui, dá a impressão que dispositivo de acessibilidade pode ser cadeiras de rodas, pode ser acessório de auxílio à mobilidade, pode ser até mesmo obras de acessibilidade de forma geral, né, que garantam acessibilidade, como rampas, essas coisas assim. Não está claro aqui, mas pode também ser incluído em dispositivo de acessibilidade o automóvel, porque o automóvel, no meu entender, é um dispositivo de acessibilidade. A pessoa com deficiência hoje a pessoa com deficiência precisa do automóvel para garantir, né, que tenha acesso a determinados locais. Né? Eu não consigo sair daqui até a padaria da esquina se não tiver o veículo, porque não tem acessibilidade nas calçadas, não há rampa nas esquinas. Então, é um dispositivo de acessibilidade, mas quem vai garantir que seja um veículo vai ser uma lei complementar aí, e é por isso que a gente tem que brigar daqui para frente, para que seja incluído, né, nessa redução de alíquota de 60% do IBS e do CBS. Essa alíquota, essa diminuição aqui é em cima dos dois, né? Então esse é o único momento em que aparece a pessoa com deficiência, né? Existem também as previsões de alíquota zero do CBS e do IBS, né? Mas não são os casos específicos de pessoa com deficiência. Tem aqui cesta básica nacional, que já foi definida aí no texto base, medicamentos para tratamento de doenças graves, como câncer, por exemplo, serviço de educação de ensino superior, ProUni, né? E tem as previsões da IBS e CBS, essa primeira eu falei só do CBS, pessoas físicas que desempenham atividades agropecuárias, produtor rural, pessoa física, né? Enfim, são as previsões que existem hoje. Agora, quanto à possibilidade de não haver mais aumento de teto, a possibilidade do teto, né, nem ser discutido, a possibilidade do CONFAS nem ser responsável mais por isso. O que está previsto no texto da reforma tributária é que esses casos específicos, né, os regimes tributários específicos, serão deliberados pelo Conselho Federativo. E essa, na minha opinião, é a melhor notícia para a pessoa com deficiência, porque hoje é o CONFAS que é responsável por definir o teto, né, aqueles convênios todos lá. Se eu entendi bem, vai ser substituído por esse Conselho Federativo. E já tem o texto da reforma tributária, o que esse Conselho Federativo vai fazer. Então vamos acompanhar na tela aí, ó, encarregado de gerir a cobrança e arrecadação do IBS. O Conselho Federativo terá uma composição paritária entre estados e municípios, 27 representantes, um de cada unidade da federação e 27 representantes dos municípios.
E o Distrito Federal aí fala como é que é especificamente. Então, é uma composição similar hoje ao que tem o CONFAS. E o mais importante aqui, ó, a aprovação das decisões obedecerão a 2 critérios: votos dos representantes dos estados, maioria numérica e maioria de representantes que correspondam a mais de 60% da população do país, e votos dos representantes dos municípios apurados com base na maioria absoluta. Então, pessoal, isso aqui pode ser, enfim, né, o fim da aprovação unânime, né, das decisões unânimes do CONFAS, sendo o Conselho Federativo responsável por esses regimes específicos, regimes tributários específicos. A isenção é um regime tributário específico. A votação, a aprovação das coisas, né, dos tetos, enfim, do que quer que seja, dos percentuais, vai ser em votação de maioria. Então não vai acabar a unanimidade, se Deus quiser. Isso aí é a coisa mais positiva que eu encontrei nesse texto todo. Então, temos aí uma esperança de que a coisa melhore para o nosso lado. Agora, quanto a acabar o CONFAS, ao teto não aumentar mais, essa questão toda, não é bem assim, pessoal. A extinção do ICMS vai demorar. A extinção do IPI está prevista para ocorrer mais rápido, né? Vou falar agora sobre os prazos da reforma tributária. O prazo do CBS, né, que vai substituir o IPI e o PIS/COFINS, ele começa em 2026 e vai ser totalmente implantado até 2027. Então, em 2 anos aí, vai haver extinção do IPI, né, que é a isenção hoje que é o mais significativo para a pessoa com deficiência, que tem o teto de 200 mil. Até lá, eles têm que entrar dentro do texto da reforma tributária como que vai ficar essa isenção, se entra nesses casos aí de redução de 60%. Mas o IBS, que vai substituir o ICMS e o ISS, começa a ser implantado a partir de 2029. Começa. E vai até 2032. Gradativamente aí, né? A cada ano vai sendo implantado até chegar à extinção do ICMS. Então, tem um longo caminho pela frente ainda para o ICMS. Portanto, essa decisão aí do CONFAS, essa previsão de aumento de teto, né, tudo que a gente está brigando nesses últimos anos, ainda tem que ocorrer. Se não ocorrer, vai ficar inócua mesmo a isenção de ICMS. Agora, com o fim do programa do governo, acabou agora o programa do governo para veículos, para carros, que dá desconto em carros, os carros estão voltando aos seus preços e as opções para pessoa com deficiência com isenção de ICMS vão voltar a minguar totalmente. Aliás, não deu muita diferença, houve apenas o acréscimo de um modelo, que foi o 208, e vai voltar agora a assumir todos eles até acabarem eles logo, porque os carros continuam caros, vão voltar a aumentar. Então, a gente tem sim que continuar brigando pelo aumento do teto ICMS, porque é só a partir de 2029, daqui a 6 anos, que vai começar a extinguir o ICMS. Então não precisa ficar com medo aí, você está vendo muitos alardes aí na internet, falando que vai acabar o ICMS, vai acabar a isenção. Não é por aí não, pessoal. Tá? Não é por aí mesmo. Pode acabar um dia, mas não por causa da reforma tributária nesse momento. Não é, a projeção que a gente tem para o fim do ICMS. Beleza? Então, o CONFAS continua votando até 2029, até entrar até ativarem esse Conselho Federativo, entrar no lugar do CONFAS, Podia muito bem esse conselho começar a funcionar logo e ter decisões por maioria simples. Ficaria muito mais fácil para a gente aprovar aumento de teto. Mas por enquanto a gente depende da isenção da decisão unânime. Então é isso, pessoal, só para dar uma clareada no tema, dentro do que eu entendi, do que eu estudei para vocês, Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não deixe de dar o like se você curtiu, e a gente se vê no próximo vídeo.